Olá, agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. E este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia. Me convido você para acompanhar comigo, a partir de agora, as principais notícias do dia. Exportação de máquinas e equipamentos cresce quase 30% este ano. Embrapa completa meio século inovando e reduzindo gastos na agricultura. E ainda uma entrevista sobre as vantagens e os desafios do empreendedorismo feminino. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Dia das Mães, agora em maio, é a melhor data para o comércio no primeiro semestre do ano. No Paraná, caiu o percentual de filhos dispostos a comprar presentes. De acordo com uma sondagem da Federação do Comércio do Estado, em parceria com o Sebrae, 63,7% dos paranaenses pretendem dar presentes, o que representa uma queda de 20,7% em relação a 2022. Por outro lado, o valor da lembrança aumentou. O ticket médio será 6,7% superior ao ano passado. E no Distrito Federal, os consumidores parecem animados com a data. 73,8% têm intenção de presentear. De acordo com a FEComércio local, o valor gasto deve ser quase 30% maior do que no ano passado. Tanto no Distrito Federal como no Paraná, a preferência é por roupas, calçados, cosméticos e perfumes. E olha, a luta das mulheres por igualdade social e por mais espaço no mercado de trabalho teve avanços e conquistas nos últimos anos, é bem verdade. Mas existem muitos desafios ainda, né? E nesse processo, o empreendedorismo feminino tem sido um aliado. Vamos falar sobre esse assunto agora aqui comigo na coluna FGV, a professora, doutora em administração e pesquisadora Juliana Mansur, da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Juliana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, pela sua gentileza. Juliana, de que forma o empreendedorismo feminino pode contribuir nessa luta que a gente tem por igualdade feminina? Olha, a primeira coisa que eu tenho que falar é que a gente pensa em empreendedorismo, né? E por que usar a palavra empreendedorismo feminino para descrever uma diferença que essas mulheres podem ter? Eu digo que as mulheres podem ter vantagens, ao mesmo tempo que elas enfrentam muitos desafios ao empreender. Então, o primeiro deles é que se tem uma expectativa com relação aos negócios, uma expectativa com relação à liderança, que é uma expectativa social, que é vinculada ao papel dessa mulher, que não é de empreender e não é o de liderar. Então, o primeiro desafio que ela enfrenta ao abrir um negócio ou ao empreender por oportunidade ou por necessidade é entender que o espaço do empreendedorismo, ele inerentemente é masculino. Então, esse é o primeiro desafio e, ao mesmo tempo que é um desafio, se impõe como uma vantagem. Porque se essa mulher ela é vista como diferente, eu tenho uma série de recursos que estão sendo hoje vislumbrados e hoje estão sendo usados como uma diferença, como uma iniciativa que é global para essa mulher poder ter as condições para empreender. Então, se a gente pensa em países emergentes e também na Comissão Europeia e toda a Europa e Estados Unidos hoje, existem um monte de recursos que são dados, diferenciais que são dados para essa mulher para ela poder empreender e começar os seus próprios negócios. E que diferenciais seriam esses no Brasil especificamente? Então, a mulher, a gente pensa que não são competências, né, ou habilidades específicas que a mulher tem quando comparada ao homem. Mas ela tem, em termos de evolução, né, seleção natural, ela tem uma escuta mais ativa, ela tem uma questão de colaboração de longo prazo, e isso muito por conta do potencial de maternidade, que a gente diz. Nem toda mulher é mãe ou se torna mãe, mas se a gente pensa em termos evolucionários, a mulher tem uma vantagem no sentido de ter socialmente um caráter mais colaborativo, mais sensível e de escuta, o que facilita os negócios de uma certa forma. Então, diferente de uma característica mais assertiva, mais agressiva, né, de caça, essa mulher ela consegue ser uma líder e utilizar o feminino
como uma vantagem, né? Uma vantagem de agregação de pessoas. E a gente não pode pensar em negócios se não pensa em pessoas que conduzem esses negócios. E que benefícios ou que também vantagens, eu diria, ou importância, melhor dizendo, tem a mulher hoje enquanto líder nos negócios, nas empresas? Eu digo para referência até para outras meninas, para outras mulheres. Isso tem um papel e uma força importantíssima também, não? Exatamente. Eu acho que tem a questão, de novo, não são competências específicas, mas é um conjunto de expressões que eu gosto de dizer, né, na pesquisa. São um conjunto de expressões do feminino dessa mulher que está direcionado para todas as frentes que o negócio possa ter. Então, ela tem liderados, né? Ela tem subordinados, ela tem empregados, ela tem fornecedores, ela tem toda uma stakeholders de maneira geral, né? Todas as pessoas com as quais essa mulher que empreende, essa mulher dona do negócio, ela precisa tratar, ela precisa negociar, ela precisa lidar, que o balanceamento entre o que a gente chama de sensibilidade ou aspectos comunais, aspectos colaborativos, comparados com uma necessidade de se impor, de ter pulso firme, que faz com que ela consiga negociar esses femininos no trato com essas pessoas. Então, de novo, não tem uma vantagem específica, mas tem uma habilidade relacionada a que hora que eu vou usar cada uma dessas competências que eu desenvolvo e que, na verdade, eu trago comigo enquanto mulher. Não, sim, mas eu digo enquanto a conquista de espaço, enquanto a gente tem mais, infelizmente, tem mais mulheres líderes também nas empresas, CEOs, né? Isso serve também como referência para muitas outras meninas que estão vindo nesse caminho, né? A gente, por conta desse movimento melhor e maior, a gente pode acenar com um cenário melhor aí para frente enquanto inclusão da mulher nas lideranças, à frente das empresas, dos negócios, né? Com certeza. Tem uma questão de observação, né? Aprendizagem porque eu observo, porque eu estou vendo. Então, socialmente, se eu tenho mais mulheres ocupando cargos de liderança, se eu tenho mais mulheres empreendendo, no final das contas, eu tenho uma questão de facilitação da sororidade, de facilitação de eu ter outras mulheres ocupando esses espaços, porque eles se tornam mais comuns, no sentido de mais confortáveis e mais próximos da nossa realidade. Justamente por conta disso que a gente tem aí como uma meta para o desenvolvimento sustentável mais equidade de gênero. Porque a partir do momento que eu vejo essa mulher ocupando esses espaços, eu dou espaço para as outras, para as próximas. E a questão da sororidade, diferente do que a gente está acostumado a entender, ela é um facilitador real. Porque, por exemplo, na questão de todas as iniciativas que se tem com relação a mulheres mães, que querem trabalhar, querem empreender, seja por oportunidade ou por necessidade, e muitas vezes, ou simplesmente trabalhar, e muitas vezes não tem onde deixar os filhos. E aquela máxima, né, de ninguém solta a mão de ninguém, as mulheres realmente não soltam. E a máxima da dupla, tripla, quádrupla jornada também, que é o grande desafio ainda. Juliana, eu leio um dado do IBGE, de uma pesquisa que mostra que no Brasil mais de 9 milhões de mulheres estão à frente dos negócios. É expressivo esse número? Qual é a nossa situação, eu diria, num ranking mundial? O que a gente precisa fazer ainda? Se é pouco, me conte. De maneira geral, os dados eles são são bastante expressivos, né? Em termos de número, 9 milhões é bastante coisa. Mas em termos relativos, ainda tem muito espaço para a gente crescer, principalmente no Brasil. Se tomar os números da União Europeia, do Banco Mundial, existe um percentual de que em torno de 63% dos empreendimentos hoje, por necessidade, são conduzidos por mulheres. Então, esse número é bastante expressivo, se a gente pensa na União Europeia e no Banco Mundial. Em países de economias emergentes, são países em desenvolvimento, as mulheres elas estão mais à frente dos negócios por questões relacionadas à necessidade. Então, se a gente pensa no âmbito muito local, muito regional, a gente tem mulheres à frente dos negócios, seja porque o homem está ou indo para um outro estado, ou tendo um movimento físico, geográfico para buscar oportunidades, seja pelas próprias questões da maternidade solitária, né, ou da maternidade independente. Então, a mulher ela precisa empreender para sustento,
para sustento. Então, e no Brasil a gente vê muito isso. Mulheres que começam a empreender de forma muito pequena, né, no início, com uma necessidade, seja para complementação de renda, seja para poder dar condições para o filho ou para os filhos. Então, de maneira absoluta, esse número é muito expressivo. A tendência de crescimento ela é positiva, porque se eu tenho hoje mais incentivos para essa mulher e mais apoio, mais abertura, mais visibilidade para ela empreender, esse número tende a crescer no futuro bastante próximo. Ótimo. E, para além disso, a questão toda da transformação digital e digitalização facilita muito a inserção dessa mulher, porque ela tem aí a tecnologia a seu favor. Então, muitos dos negócios hoje, das oportunidades que surgem para essa mulher, elas vêm aliadas à digitalização, ao uso da tecnologia a favor delas. Muito bom. E a gente precisa trabalhar ainda muito com questões políticas, também incentivo até mesmo do setor privado. Nesse sentido, o que a gente precisa melhorar ainda também? Então, eu falei um pouco antes sobre os desafios que essa mulher enfrenta, né? Então, para além das expectativas sociais com relação ao papel da mulher, né, à frente dos negócios, ou quebrando o paradigma, quebrando esses grandes paradigmas da liderança que inerentemente é masculina, existe uma questão de ser levada a sério, né? Um outro grande desafio que essa mulher encontra é ser levada a sério e poder navegar e poder ter voz, que ainda é um problema porque a gente tem maioria empreendendo ou em cargos de liderança que é masculina, uma maioria que é masculina. Então, existem esses desafios, politicamente a gente não tem nem o que dizer para além disso, então tem uma necessidade de uma inserção dessa mulher em todos os aspectos, né, políticos, sociais, econômicos, e os desafios que ela enfrenta são os desafios que a gente comumente encontra. Então, de ser ouvida, de ser levada a séria, de levar adiante a sua bandeira, né, digamos assim. E tem também uma questão do medo de falhar, que é um desafio bastante comum que as mulheres encontram, né? O medo de falhar vai totalmente ao encontro dessa dificuldade de ser ouvida, de ser levada a sério. Então, isso acho que perpassa qualquer área, qualquer setor, qualquer indústria que essa mulher vá e estará à frente de um negócio. Ótimo. Temos muito ainda para conversar sobre isso, mas hoje já tivemos uma aula aqui de empreendedorismo e ponto, né? Juliana Mansur, professora e colunista da FGV, muitíssimo obrigado pela sua participação. Volte sempre, é claro, viu? Um abraço. Claro, à disposição. Um abraço. Seguimos. Olha, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou de um evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e disse que o governo tem a obrigação de zerar o déficit fiscal em 2024. Durante o encontro da Frente Parlamentar do Empreendedorismo em Brasília, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu a proposta de arcabouço fiscal, que trata dos limites e regras para as contas públicas do país como um dos caminhos para o crescimento econômico. É importante entender que o arcabouço fiscal ele vem com dois objetivos: reequilibrar as contas públicas, o fiscal, porque isso impacta na questão da previsibilidade, da segurança jurídica, de que o Brasil é bom pagador, impacta lá nos juros a longo prazo e na taxa de juros de 13,75, e ele vem com o viés de garantir a médio prazo a estabilidade da dívida em relação ao PIB, que tem o mesmo efeito, né? E ele prova isso, os números estão dizendo que ele consegue atingir esse objetivo. O arcabouço tem sido muito bem recebido por todos. Eu estive em São Paulo, conversei de empresários a economistas, falando com investidores, com o mercado. A grande questão discutida no Congresso Nacional é o aumento dos gastos públicos previsto na proposta de arcabouço fiscal do governo, entregue para aprovação na Casa. Isso porque o crescimento da despesa deve chegar a 70%. E a ministra anunciou medidas que devem suprir esse aumento. Aí vem de 3 pacotes. Um já foi anunciado pelo ministro Haddad lá no início do ano, na ordem de total de 150 bilhões. Uma parte são receitas permanentes, outras apenas para este ano. Grande parte daqueles recursos podem não se fazer, não se sustentar, ou seja, não serem aprovados muitas vezes pelo Congresso Nacional. Então, ele também se adiantou num segundo pacote que vocês estão vendo aí, de buscar combater fraude, sonegação, contrabando, e num terceiro
terceiro momento virá um terceiro pacote que ele vai anunciar no segundo semestre, se esse segundo pacote não for aprovado na sua inteireza. Ou seja, de tudo que eu tenho para dizer do lado orçamentário é que nós precisamos de algo de 120 a 140 bilhões de incremento de receita sem aumentar impostos nem alíquota para poder, a partir do ano que vem, zerarmos o déficit fiscal no Brasil. A preocupação da Frente Parlamentar é a possibilidade de aumento da carga tributária para quem emprega nesse país. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Empreendedor, segunda edição, o deputado Joaquim Passarinho disse que o ideal é a desoneração da folha de pagamento. Logicamente, nós estamos muito preocupados com o arcabouço que o Congresso recebeu do governo, principalmente quando fala-se em equilibrar as contas públicas em 2 anos. E o nosso medo é que esse equilíbrio venha com o aumento da carga tributária. Então, nós precisamos entender, e a ministra é uma das poucas no governo que fala sobre cuidado com os gastos, de que maneira o governo vai conseguir fazer esse equilíbrio sem que aumente a carga tributária do brasileiro, e principalmente do empreendedor brasileiro, daquele que produz, daquele que emprega, do empreendedor que está fazendo das Tríplices Coroações e voltar à sua atividade normal. E nós já temos a carga tributária mais alta do mundo, então não precisamos disso, precisamos, pelo contrário, fazer uma inovação, tirar privilégio de alguns setores que tenham e poder fazer com que a base de contribuição aumente e a gente possa arrecadar mais para o governo sem aumentar o peso em cima do empreendedor e, no final, em cima do consumidor. E no próximo bloco, o comportamento da indústria em abril, de acordo com o índice da FGV. Nós voltamos já já. Horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. A confiança da indústria está no maior nível desde outubro. Em abril, o índice da Fundação Getúlio Vargas subiu 0,1 ponto percentual e, em relação às projeções de curto prazo, os empresários revisaram as expectativas após a forte melhora no último mês. Porém, no horizonte mais longo, de 6 meses, houve piora da tendência dos negócios, com queda de 4 pontos percentuais. Apesar da estabilidade da confiança, o nível da demanda industrial ainda está abaixo do normal. E as exportações de máquinas e equipamentos cresceram 28,7% no ano. Os números contribuíram para reduzir a queda da receita líquida do setor. Os dados foram apresentados pela diretoria executiva da ABIMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Os números do mês de março vieram bons, vieram positivos. Então, depois de quase 2 trimestres de queda, o último trimestre do ano passado houve uma forte desaceleração de investimentos, janeiro e fevereiro desse ano novamente, mas março ele veio recuperar uma parte dessa queda. Então, houve um crescimento importante, ajudou a aliviar a queda dos investimentos nesse período, mas ainda assim não anulou completamente a queda que a gente acumulou no período, que foi de 4,6%. Ajudaram para essa performance do mês de março, especificamente, as exportações de máquinas e equipamentos. As exportações cresceram 24% quando a gente compara com o mesmo mês do ano passado, e no trimestre elas cresceram 28%. Então o setor chegou a exportar 1,2 bilhão de dólares neste mês de março. Então, a gente espera que esses resultados mais positivos que a gente observou agora no mês de março se repitam ao longo do ano e que o setor encerre o ano de 2023 com uma estabilidade no mercado doméstico, mas um crescimento no total das receitas, puxado principalmente pelas exportações, que a gente vê que é o que está com o melhor resultado esse ano. Bem, o mundo mudou, as relações de emprego mudaram e a carteira de trabalho também ficou de cara nova. Quem se lembra do livrinho de capa azul, onde antigamente cada carimbo representava um emprego? Pois o documento foi aposentado em 2019. E hoje, tudo é virtual.
Uma pilha de carteiras de trabalho deixadas para trás na agência de empregos. São documentos de candidatos que passaram a usar a carteira digital e nem voltaram para buscar a de papel. A utilização da carteira física é um pessoal que já tem um certo período de experiência, né? Que já tem a carteira há muito tempo, mas hoje em dia é um número menor de pessoas. A tradicional caderneta azul já não é mais emitida desde 2019. Tirar a carteira de papel sempre foi um processo demorado. Por vezes, levava semanas para ser concluído. A chegada da carteira digital tornou o procedimento quase que instantâneo e totalmente digitalizado. Agora, ela fica guardada aqui, na tela do celular. A tecnologia agiliza os processos e ainda ajuda a evitar fraudes. Todos que já tinham a carteira física já entraram automaticamente no sistema digital. Para ter o documento no celular, é preciso baixar o aplicativo disponível. Também é necessário criar uma conta no site gov.br. Na hora da contratação ou da demissão, tudo é feito via internet. E a única informação que o empregado precisa fornecer ao empregador é o número de CPF. Mesmo não sendo mais necessária, é importante guardar a caderneta. Para fins futuros, no caso de uma aposentadoria, alguma informação que ainda não esteja atualizado dentro do sistema de informações de aposentadoria, no caso. E a Embrapa completou 50 anos. Durante meio século de história, a gigante da pesquisa agropecuária revolucionou a atividade no campo. Desenvolveu pesquisas que otimizaram o trabalho do produtor e, consequentemente, reduziram os custos de operação, criou soluções para o cultivo dos mais variados grãos e mudou o patamar do setor produtivo nacional. O Brasil deixou de ser um mero importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores do mundo. Os repórteres Leandro de Souza e Wellington Ferreira mostram para a gente agora como a Embrapa conseguiu fazer tudo isso em apenas 5 décadas. Até o início dos anos de 1970 era assim. A produção agrícola brasileira estava concentrada nas férteis áreas do sul. Os mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de terras agricultáveis do Cerrado brasileiro formavam uma fronteira até então intransponível. Tanta terra sem uso produtivo só poderia resultar em insegurança alimentar para a população urbana que só crescia no Brasil. O país era obrigado a trazer de fora boa parte da comida que ia à mesa dos brasileiros. Leite dos Estados Unidos, carne da Europa, feijão do México e por aí vai. Até que em 26 de abril de 1973, uma decisão política iniciou uma verdadeira revolução verde nos campos brasileiros. E o quadro começou a mudar. Em 1973, o governo federal tomou então a decisão acertada de estabelecer a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, que hoje comemora 50 anos, e que se propôs a desenvolver soluções para desenvolver uma agricultura competitiva e sustentável no cinturão tropical do globo, né? Então foi assim que, ao longo dessas 5 décadas, nós transformamos o Brasil de um país que importava para ser um dos maiores exportadores de fibras, alimentos e bioenergia. E a fronteira, antes intransponível, virou porteira aberta para a explosão produtiva da soja, milho, proteína animal, biocombustível, fibras. Variedades de grãos como milho e trigo foram adaptadas a todos os biomas. 49 unidades de pesquisa foram espalhadas pelo território. Todos os anos, novidades saem dos laboratórios e centros experimentais da Embrapa direto para os campos brasileiros. Aqui, 3 variedades de soja, 2 convencionais e uma transgênica, foram lançadas durante uma feira agropecuária tradicional em Rio Verde, no sudoeste goiano. São variedades adaptadas às condições do clima e ao terreno do lugar. Nós procuramos características diferentes, né? Não é só a produtividade, nós precisamos de produtividade, nós precisamos de estabilidade, não é você produzir, se você produzir muito no ano e muito pouco no outro, também é um problema. Então nós precisamos dessa estabilidade, nós precisamos de características que são particulares de cada região. É pesquisa na veia, que resulta em maior produtividade, melhor equilíbrio no sistema produtivo e mais lucro para o produtor. Resultado de 50 anos de pesquisas, desenvolvimento e inovação na agropecuária. Mas tudo feito com um olho no laboratório e o outro na realidade do produtor. Nós fazemos pesquisa com propósito, nós buscamos, dentro das nossas unidades, entender os problemas da agricultura brasileira
e prover soluções para resolver esses problemas. E acho que por isso que chegamos aqui aos 50 anos com uma empresa sólida, moderna, contemporânea e com muito ainda a fazer pelo Brasil. Parabéns e obrigado a todos os funcionários, em especial aos pesquisadores da Embrapa, portanto, não é? Bom, o Jornal do Empreendedor fica por aqui. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília você acompanha na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.